colaboração do lá atrás, então, a manobras jurídicas já levaram de destituição de quem estava no poder. Nós temos um exemplo clássico, muito próximo de nós, foi o Marcão tocar no sindicato do entorno. Vocês devem lembrar que na época nós fizemos greve dele em Porto, apoiando a luta dele, porque eles tinham uma pessoa de quem a gente confiava, achava que tinha compromisso dos trabalhadores. A gente deu apoio, eles fizeram uma luta bacana, conseguiram causar algumas conquistas lá, mas aí um grupo se instituíram e, embora ele tivesse todo o direito, quando chega na justiça, é uma tragédia. O tempo da justiça é outro, entra com uma causa da justiça, ela pode demorar 3, 4 anos, não tem de mandato, né? A gente precisa ser muito cauteloso com essa questão. Nós tivemos e teremos todo o cuidado, precisamos cuidar da questão da rua, que é conquistar o nosso companheiro, conquistar a adesão a partir da simpatia pelo nosso trabalho, mas ao mesmo tempo temos que cuidar da questão burocrática e jurídica, que ela também pode ter uma repercussão extremamente negativa. Eu estava aguardando toda a situação. Não me passar as contas. Então, vou continuar no balcão. Essa parte do vídeo, em que pede toda a preocupação, não será a preocupação de vocês, exceto que o filho tenha talvez demandar uma assembleia, a assembleia é o órgão pegando aqui mesmo. então, Pega o Thiago. A gente chama a assembleia para discutir. E aí, é nessa situação que a gente vai demandar os companheiros vindo e trazendo os colegas para apoiar o meio eventual do Estado. Em princípio, não haverá. Hoje era a etapa mais importante, que era essa Assembleia Nacional da Constituição. Os compareceram em maioria, cumpriram então o seu papel. Nós poderíamos, se quiséssemos, ter ganho e atropelado através da maioria na eleitoral, optamos por não fazer isso, até para tirar. Eles não têm nenhuma razão para usar aqueles argumentos que perdeu, porque isso é real, isso não existe. Mas, com esse gesto nosso, reforça mais ainda. Se a gente não tiver nenhuma concessão para eles, o nosso estatuto já tem uma previsão que assegura a todos os participantes da movimento eleitoral ampla transparência e democracia na participação. A transparência advém do fato que eles têm acesso a toda a documentação. E a democracia advém do fato de que eles têm participação assegurada em todo o processo, como eu citei na Assembleia, desde a coleta dos votos à apuração dos votos. Tudo passa pela mão. Jamais haverá uma situação em que uma chapa tenha acesso sozinha ou a local ou a documento. Sempre haverá a presença dos membros da chapa, quando existe mais de uma, e nesse caso, da chapa 2. Então, o processo é absolutamente democrático e transparente. Nós seguimos os princípios da CUT. O Estatuto é uma lei que vale internamente. A Constituição assegura a elaboração do Estatuto de acordo com a vontade da categoria. E a maioria das entidades sindicais por aí, ela não tem uma participação efetiva da categoria na decisão do processo eleitoral nem das demais decisões. Por quê? Porque não tem assegurado isso no Estatuto. Uma vez feito o Estatuto, é lei. E eles fazem o Estatuto de maneira a beneficiar quem está no poder. Então, tem locais aí em que as pessoas estão há 20, 30 anos no sindicato, sem passar por uma eleição normal, como nós vamos passar aqui. Mas o nosso Estatuto é pelo princípio da CUT, então, se a gente vacilar, a gente não cumprir o dever, não tiver uma frente da categoria, perde a eleição mesmo, cai, porque tem condição de ganhar via disputa eleitoral. Agora, havendo a transparência e havendo a democracia no processo eleitoral, porque sempre no jornalzinho deles saem dizendo de fraude na eleição. Por que falam isso?
a gente vai divulgar, e hoje a minha impressão era mostrar para vocês esse material, totalmente documentado. A sala onde a urna fica depositada é assinado lá, você coloca um lápis na porta, é assinado de todo mundo. O dia que vai tirar ela, acompanhado de todo mundo, eles podem colocar segurança, sempre colocar segurança na porta do local onde as urnas são guardadas. E não existe qualquer acesso a este local que não seja com a participação de todos. Então, não existe o menor risco de fraude. Quando vai coletar o voto, tem 1, 2, 3 membros, a mesa é composta de 3, sempre tem um da chapa adversária. Além do que, eles têm facultado o direito de colocar fiscais para acompanhar o processo. Bom, não tem fraude, no entanto, eles dizem que há fraude. É muito fácil. O meu filho, ele se tornou um profissional desse assunto, de eleição, tá? Ele disputa a eleição desde que ele saiu do sindicato. Ele foi expulso do sindicato em 1996, salvo engano, eu sei que era verdade. A gente veio, eu só vim para o sindicato em 97, só me tornei presidente no ano 2000. Então, quando eu cheguei, o Açafrão e o meu filho já não pertenciam mais ao sindicato, porque tinha sido expulso. Quem estava à frente do sindicato naquela época era o grupo. Pelo Celso, Isaías, Malaquias, Jacaré, era o seu Elias. Então, ele já, naquela época, ele já tinha sido expulso e já rivalizava com a direção que estava no poder. E ele vem disputando a eleição desde então. Mesmo que não tenha chance de ganhar, ele disputa a eleição. Por quê? Porque ele recebe ajuda financeira, recebe recursos de fora, de outras entidades sindicais. E se vocês conversarem com as pessoas que fizeram parte das chapas dos eleitores deles, toda eleição, ao final da eleição, tem briga entre eles, porque o meu filho controla tudo e passa a perna em todo mundo. E o meu filho nunca aparece na frente. Ele é sempre o homem da retaguarda. Ele interessa apenas participar do processo eleitoral e coordenar. Pode ver que ele nunca foi candidato a presidente. Foi o Açafrão, foi o Henrique e agora o coitado do Filiado. Ele manipula o pessoal, pega os inocentes, coloca para correr e ele manipula. Ao final da eleição, racha de divisão, porque ele é um sujeito extremamente duro. E aí eu vou dizer para vocês, essa conversa nossa aqui, é parte das informações que eu gostaria de passar para vocês, porque é o nosso inimigo, é o nosso adversário, com quem a gente vai estar tratando, para que vocês conheçam quem é o nosso adversário a partir de agora. Quando eu cheguei no sindicato, novato, então eles já participavam aqui da Assembleia, e eu, no centro da vida, imaginava que os caras devem ser gente boa, porque eles faziam um discurso, via no caminhão de pão, faziam um discurso, descia a rica dos empresários. Aí eu passei a fazer parte também da comissão que ia para acompanhar as negociações. O Isaías era muito trouxa. Nesse aspecto, o Isaías era muito besta, porque eles desciam a linha do Isaías. Aí o Isaías pegava e colocava eles na comissão de negociação para mostrar que não tinha nada errado na comissão e deixar eles participar, já que eles eram tão bravos e tal. Só que quando chegava lá, o Açafrão começava a conversar no pé de ouvido com os empresários, uma seda, um do outro cara. Quando chegava aqui no... Aí lá, só monstro. Quando chegava aqui no caminhão de show, ele investia, ele engrossava o discurso, falava as coisas que não tinha acontecido dentro da reunião e distorcia tudo. E o besta do Isaías só lavava cacete, porque a Assembleia enfurecida, né? Acreditava no que... Então, a partir daí, eu pude ver o caráter de Açafrão do meu filho. Eu tinha dúvidas. Será que o problema era no Isaías ou será que era no meu filho? Quando eu passei a ver quem era ele, eu não tive dúvida nenhuma mais. Então, desde que eu estou no sindicato,
A gente já teve vários companheiros que foram conosco, como eu falei na outra reunião, e teremos agora de novo, mas eu jamais admiti fazer acordo com meu filho de constação. E nunca haverá acordo com ele, porque aí é questão de caráter. Uma coisa é o companheiro fala na oposição, porque por algum motivo ele não sabe o que está acontecendo, ele acha que pode ser melhor, porque a gente não somos os melhores, né? Tem gente que até aprova uma parte do sindicato, desaprova a outra, gosta do mesmo, não gosta do outro, foi maltratado por um diretor, o diretor fez tocado, então ele tem nada, ele tem a sua razão para ser contra a direção do sindicato. Esse companheiro, ele não é uma má pessoa só porque é contra a gente. Ninguém é obrigado a gostar da gente, até porque, às vezes, a gente dá causa a que a pessoa também fique com raiva da gente. Então, isso é legítimo. Agora, quando você está falando da índole de um sujeito que gosta de dinheiro, que fala uma coisa aqui e ali diz outra, então, já não dá mais para civilizar. Isso nós vamos mostrar através dos documentos. Primeiro, a razão do meu filho ter sido expulso do sindicato. Foi expulso porque ele foi preso porque roubou uma televisão do próprio cunhado. É uma história dos mais ensinados. Ele foi preso e aí a direção do sindicato, da qual eu não fazia parte ainda, não pode dizer que tem uma rivalidade com a gente, aí ele foi expulso. A Caprão Iber, eles foram diretores, aí eu vou ficar devendo para vocês, no jornalzinho que a gente vai soltar, eu vou guardar para usar, porque eu não tenho uma memória precisa, mas, salvo engano, foi em 1996 para a data da expulsão dele. Aí vocês prestem atenção no quanto o indivíduo é cara de pau. Ele, naquela época, ele bateu demais no Isaías, ficou conhecido por quanto ele batia no Isaías e no Pedro Celso. E por tabela do Jacaré, e no Malaquias. Agredia mesmo, eles chegaram até a iniciar a agressão física nesse mesmo espaço, aquela aqui na parte de cima, ao Isaías. O Jacaré chega a se tremer, o Jacaré tinha um negócio de dizer assim, rapaz, eu estou me tremendo todo mundo desse cara, odiava o meu filho. E o meu filho odiava o Jacaré. No jornal recente que o meu filho contou, ele bateu muito no sindicato anteriormente. Mas ele viu que a categoria, sabe, da sua origem, tem um apreço pela chapa 1, então ele resolveu mudar a estratégia. Aí começou a dizer que ele saiu do sindicato por não concordar com os métodos da diretoria, e falou bem do saudoso Jacaré e do saudoso Malaquias. Ambos já morreram. Não pode falar, se tivesse dito, falava, queria ver a cara, seu piloto, não uso meu nome, porque a gente conhecia o Jacaré, sabia do ódio que o Jacaré não cria pelo assassino, pelo meu filho. Na verdade, ele não saiu por discordância, ele foi expulso por essas mesmas pessoas. O Jacaré ajudou a expulsar ele, eu só não tenho certeza que o companheiro Malaquias estava nessa, porque ele tem que comprar a data da morteira. Então o Jacaré eu tenho certeza, não, né? O Jacaré eu tenho certeza que participou desse período que foi a expulsão dele. Bom, uma outra coisa que vocês vão perceber no documento que a gente vai colocar desde a primeira reunião que eleição que eles discutem, a tática sempre foi a mesma. Agora eu vou dizer para vocês qual é a tática do nosso inimigo, porque nós vamos ter que conversar com companheiros que não conhecem a história tão bem quanto vocês. Quanto a maioria está aqui, porque quando eu olho aqui, eu vejo mais antigões. E os antigões já conhecem essa história. Mas a categoria não é formada só pelos antigos. Teve uma renovação muito grande. E se a gente não se preocupar com isso, a pessoa que chega agora, ela chega inconformada com tudo. E ela quer mudança, acha que pode melhorar. Então ele ensina a contar a história, repetir, né? E está conversando com os companheiros. Deu um branco. Ainda eu estava falando. A história. A nova tática dele agora. A taxa dele. Tá, isso mesmo. Desde a primeira eleição que ele disputou, a tática é colocar a categoria para baixo, para a categoria se sentir humilhada,
e como humilhado, revoltado. Então, por isso, sempre eles disseram que o rodoviário é o coitado, que é o Zé Mané, que é o Passa-Fome, que é o explorado, que é isso. Quando a nossa categoria, graças a Deus, já não é mais assim. A relação empresa tem oportunismo, tudo. Mas, graças a Deus, o nosso companheiro tem um salário que pode sustentar a família. A maioria dos nossos companheiros já comprou o seu carrinho. A realidade da nossa categoria não é do coitado, do protegido. Como trabalhador, a gente sempre será explorado. Uma coisa é ser explorado, a outra coisa é você ser humilhado e ser um coitado. Nós não somos coitados, mas querem que a gente se sinta assim, porque isso já é bom. Essa é uma tática. A outra é mentir em relação ao desemprego dos cobradores. Se você pegar o primeiro jornal deles, eles deram data para iniciar a catraca eletrônica e para os cobradores não terem emprego. Assusta e oferece alternativa. Olha, vocês vão perder o emprego se não votar na gente, mas votar na gente a gente não tem aliança com o patrão, vocês estão com o emprego coletivo. Olha, isso faz mal às pessoas. Porque quem acredita nisso vai ficar preocupado que vai ter o emprego no mês que vem, vai poder pagar o aluguel, vai poder pagar a prestação. As pessoas não perdem o sono preocupadas com isso, mas é a tática do medo, né? Mas a gente tem um antídoto para isso, que é a história. Se a mentira tivesse surgido agora, muitos acreditavam como acreditavam no passado. Isso gerou muita lesão no passado. Na outra eleição de 2.856 votos. O cara do caráter do genocídio não é pouco, não, é muita coisa. Muitas pessoas que se iludem, não estão enganadas. Né? Então nós vamos esclarecer isso. A primeira ideia que eles vendiam era de que haveria catraca eletrônica. Porque tinha toda aquela conversa, catraca eletrônica. Nós dizíamos para os companheiros, com catraca eletrônica, sem catraca eletrônica, nós não admitimos demitir os cobradores. Esta era a nossa tática. Nós não tínhamos como impedir a entrada da catraca eletrônica. E eles diziam, isso é conversa. Aonde implantou catraca eletrônica, o cobrador foi demitido. É verdade, demitiu em Goiânia, demitiu em algumas regiões de São Paulo, mas nós dizíamos, aqui nós não vamos permitir. E até hoje não permitimos. Isso já data de 15 anos atrás. Esta mesma mentira vai ser propagada de novo. Já está sendo propagada. Né? Então, haverá pessoas aí com medo de perder o emprego, com certeza, haverá pessoas preocupadas, com certeza. Cabe a nós darmos essa garantia para os companheiros. Qual é a garantia que nós podemos dar a elas? Os companheiros que comporão a chapa 1, eleito, nós só temos condição de dar uma garantia. A luta. Liderar a categoria para fazer a luta pelas causas justas, por aquilo que é bom para o trabalhador. Nós não temos esse poder para dizer que vai ser assim ou vai ser assado. Nós temos poder para lutar. Enquanto nós estivermos aqui, o nosso dever é esse, nós cumpriremos com ele. Se vocês pegarem a nossa proposta de campanha passada, vocês não vão ver lá uma légua de coisa como eles faziam. Pegavam lá para fazer lá uma légua de promessa. Se tiver governo pode, até se quiser, né? Tem caneta e fazer uma coisa. A gente não tem como dar garantia disso por aquilo. Mas a nossa história é o que fala mais alto por nós. Porque quem tem história, as palavras não adiantam muita coisa. Se você tem história, você será conhecido por ela, pelo que você já fez. Não adianta você dizer que é bonzinho, honesto, e a sua história desmentir tudo isso. Por onde as pessoas andarem, talvez você poder ver no mundo, deu um calote no outro ali, enganou um aqui, enganou ali. Não adianta você fazer um discurso. A sua história vai desmentir. E a história nossa, gente, qual é? A história de muita luta. Ninguém nunca lutou tanto quanto nós, nem Pedro do Céu, o início, lutou tanto quanto nós. Porque fizeram algumas greves, tem a responsabilidade por grande parte das coisas que nós temos, nós devemos reconhecer isso e agradecer pela luta que fizeram no passado. Mas eles enfrentaram um período de prosperidade. Na época em que eles governaram, administraram o sindicato, era uma época que o transporte coletivo estava de vez em pouco, estava em
ladeira, em ascendência, né? Naquela época, passagem cara, o governo tudo incendiava, o Joaquim Rodrigues injetava dinheiro através do Caixa Único para as empresas. Quilômetro rodado, depois vem a história da roleta, tirar a roleta para dizer que o carro não voou. Então eles negavam o dinheiro às empresas naquela época. E eles não concediam nada por absoluta falta de vontade de ver o trabalhador numa situação melhor. A luta foi nesse sentido, enfrentar grandes dificuldades, sempre mereceu pela luta que fizemos. Só que quando nós assumimos, e essa é uma outra parte importante da nossa história, que eu peço a vocês que gravem isso, né? Eu entrei no sindicato no ano 2000. É importante, é o marco. Entrei no sindicato, virei presidente no ano 2000. Eu entrei no sindicato 2 anos antes, 3 anos antes, 97. Eu entrei em 97, eu era um diretor de base, como a maioria de vocês que estão na chapa agora serão diretor de base. Trabalhava como motorista, normalmente cumpria um trabalho lá. Aí, no ano 2000, eu tornei-me presidente do sindicato. Quando eu assumi o sindicato, a nossa categoria não tinha metade do tipo de alimentação que havia perdido numa campanha salarial anterior, não tinha o quinquênio, não tinha a gratificação de 7 dias, tinha perdido 6 horas de corrida e as 44 horas da manutenção, que era 40 horas, tinha passado a ser 44 e eram 2 folgas consecutivas, passou absolutamente mais. Perdemos alguns outros direitos. Quase tudo. Quase tudo. Quase tudo. Então, quando eu assumi, gente, eu assumi uma situação extremamente difícil, que não somente o fato de a categoria estar sem nada, mas o sindicato não tem credibilidade nenhuma. Por quê? Porque o sindicato estava desmoralizado, porque fez uma luta e foi derrotado e perdeu. Então, assumiram uma situação muito diversa. Para completar, Joaquim Rodrigues era o governador. Joaquim Rodrigues nutria pelos rodoviários um ódio muito grande. Mas, além da raiva que tinha dos rodoviários pela identidade política que não tinha, houve um outro problema que levou o Rodrigues a ser muito agressivo conosco. É que, quando ele saiu candidato, ele estava enfraquecido. Ninguém acreditava na vitória dele. Então, ele procurou apoio junto às empresas e as empresas não financiaram a campanha dele. E ele conseguiu apoio financeiro e logístico, que era onde os comunistas e tudo, dos piratas que naquela época estavam se fortalecendo, começando. Começaram com as fontes ali na leste, na Ceilândia, nos locais, começaram depois para onde, estavam crescendo. O Rodrigues recebeu o apoio desse povo, e, como gratidão a eles, fez aquela zona que todos vocês conhecem. Um desastre para nós. Enquanto trabalhador, era muito difícil trabalhar com pirata na rua, o cara agredindo. Todo dia tinha notícia de paulada, pedrada, agressões de todo tipo. E era difícil, porque eles estavam tirando a farinha do sistema, tirando a rentabilidade da empresa, e as negociações eram extremamente difíceis. Eram tão difíceis que nós tivemos a maior greve da história do Distrito Federal. Foram, naquele ano, quase 30 dias de greve. Nós tivemos 14 dias seguidos, 5 dias que o Rodrigues deu a palavra para nós que resolvia, não resolveu. Primeiro nós tivemos 5 dias, prometeu, não resolveu. Aí nós pegamos já 14 dias de greve de novo. E antes disso nós já tínhamos feito um dia de greve aqui, um dia de greve ali, e várias paralisações de várias municípios. Nós pegamos pedreira, batalha dura, para tentar o quê? Recuperar aquilo que nós havíamos perdido. E quando eu digo nós havíamos perdido, nós enquanto categoria, não como direção, que eu não tinha sido responsável por isso. Por que eu estou contando essa história aí? Porque a forma como eles contam é motivo, como uma série de outras mentiras. Eles dizem que nós entregamos a Francisco empresário, como se fôssemos nós que tivéssemos vendido a categoria. Quando os companheiros mais antigos sabem que é verdade, não é. Bom, não cessamos
a nossa intensa luta que teve início aí no ano 2000, que a maioria dos companheiros vivenciaram, depois de ouvir falar, né? Depois nós enfrentamos uma batalha muito grande, dificílima, que foi com os genéricos e com as cooperativas. Quando as empresas começaram a se afundar em razão do apoio que o Olívio deu para o pirata, então as empresas começaram a buscar alternativas para continuar sobrevivendo. E essa história que eu estou contando para vocês, eu tive reunião com Karina Butti, tentei com Deus e o mundo, alguém que intermediasse um encontro meu com ele, para eu dizer, Karina Butti, a gente não quer briga com o Olívio, ajude a gente. O Rodoviário não tem interesse em fazer briga política, não faz sentido essa política. Eu consegui uma reunião com ele, encontrei com ele no Parque Coelho, através de um amigo comum que eu consegui, um Juscelino, que também conhecia ele, então a gente teve esse encontro lá. E lá ele foi claro e me disse, nessa ocasião e numa outra no Ministério do Povo, João, a nossa briga não é com vocês. Então, muitos dizem que a briga é que os rodoviários xingavam o Olívio, que alguém cuspiu no Olívio. É besteira. Se o Olívio fosse amigo dos empresários, ele jamais prejudicaria os empresários só porque queria prejudicar nós. Ele ia dar um jeito de dizer se ela paga nós, mas ia ajudar as empresas. Vocês podem ver que a relação do governo Olívio com os empresários foi muito ruim. Tanto é que ele entregou praticamente todas as linhas das empresas na mão dos piratas, né? Fez essa zona que está aí. Então, não foi um problema nosso com ele, né? Foi um problema maior. Existia um problema nosso, mas existia principalmente essa falta de apoio que o Olívio não recebeu dos empresários. Então, nesse encontro que eu tive com o Karina Butti, ele deixou muito claro isso. De forma que a gente não tinha como chegar no entendimento com ele, como eu consegui chegar no entendimento com o Fraga. Procurei o Fraga era oposição nossa, sabe do escrúpulo dele, ele sabe que sempre houve uma antipatia muito grande, mas nós procuramos ele, dissemos, nós defendemos a luta do trabalhador, não temos a ver com uma questão partidária, não vamos fazer disputa política, ajude a nós, a sua ajuda será reconhecida pela categoria. Ele entendeu isso e passamos por uma relação muito amistosa, né? E tivemos uma conversa boa e daí rendeu bons frutos. Mas outro interesse dele é de que isso ocorresse, o que não aconteceu da parte do Olívio. Eu estava dizendo que nessa ocasião as empresas de forma precarizada começaram então a tentar diminuir o seu custo. Foi quando eles trouxeram o genérico. Quem lembra do genérico? Nós temos aqui o Luciano, que era do período, um exemplar vivo do genérico, né, Luciano? Levanta a mão aí. Apoiou toda a guerra, tem mais um genérico, né? Apagão. Pois é. O que era o genérico, gente? Era a pessoa que fazia tudo que o profissional normal fazia, só que não recebia como um profissional normal. Não tinha carteira de nada, não tinha direito de não tinha absolutamente nada. Bom, dessa época surgiu um episódio que é interessante, vocês terem visto também, que é um grupo de cooperativas de São Paulo, que já vinha fazendo isso Brasil afora, eles montavam cooperativas de mão de obra para prestar serviço para as empresas mais baratas. Por que cooperativa? Porque o cooperado, ele não paga encargos, ele não tem custos de encargos sociais, né? Só que o cooperativismo existe não para a prestação de serviço, para escamotear a relação trabalhista, mas para gerar benefícios comuns. Então, a cooperativa, de forma correta, é bem-vinda, é possível, é normal. Quando o indivíduo monta uma cooperativa para prestar serviço para a empresa, na verdade, o que ele está fazendo é distorcendo a lei e criando facilidades empresariais. Então, eles montaram, vieram para cá, esse pessoal de São Paulo, e procuraram gente, porque para ser cooperado tem que pertencer à categoria. Então, eles procuraram gente para montar a cooperativa, foi quando o Chulé, Edmar, ou o Freitas, sempre disputou a eleição com a gente, do lado do Neuquino e do lado da Nação. Todas as eleições, todas essas vezes ele não está na chapa, mas já é o representante da chapa na comissão eleitoral. Eles acabaram de nomear ele, será o representante da comissão eleitoral.
Esse chulé é um pobre coitado, um Zé Mané, você olha e dá dó, tá? Só que ele emprestou o seu nome, emprestou o seu serviço para essas cooperativas. Em troca de quê? Achava que ia ganhar muito dinheiro e ficar rico. Então vieram os caras de São Paulo, meteram um paletó dele, uma gravatinha, e formaram essa cooperativa. Quem fazia parte da cooperativa? Inácio Almeida, da Alvorada, que é o chefe mais terrorista da história das empresas. Um histórico que dizia assim, chamava o motorista para fazer besteira na rua, lá na sala dele, vai ali. Aí o motorista chegava, olha lá, o cara abre a porta, aí se vira no espelho. Né? E a porta mais no espelho. Tá vendo o que você está vendo aí? Você é um idiota. Você está vendo o espelho, é um idiota. Você fez merda, você isso aqui, e humilhava as pessoas. Então, ele já é falecido, fez parte dessa comissão e outros nomes no jornalzinho a gente vai estudar para vocês. Essa cooperativa começou a vender mão de obra para as empresas. A Planeta contratou mão de obra dessa cooperativa. Não sei se aqui tem alguém que trabalhou nessa cooperativa. Camarada só entendeu. Eu emprego trabalhava, não tinha história de atestado médico e não tem história de salário mensal. Era uma diária. Tá? O indivíduo é capaz de fazer isso, gente. Pegar um trabalhador e vender para o empresário em troca de quê? De algum trocado no bolso para ter uma vida confortável, ele vende os outros. Depois ele tem coragem de ser candidato e dizer que quer representar a categoria. Nessa época, nós denunciamos ele, foi uma longa batalha também. Nós vencemos essa batalha no Ministério Público, nós conseguimos uma proibição da contratação de mão de obra pela cooperativa. Então eles pegaram, tem um acordo nosso, falar isso, proibido contratação via cooperativa. Aí eles abandonaram as cooperativas porque não podia mais introduzir os genéricos. Devagarzinho foi chamando um, chamando o outro, e colocaram para trabalhar. Quando a gente viu, tinha uma légua de trabalhando sem fichar e sem direito de autor, nós tivemos uma nova batalha e colocamos fim ao genérico, obrigando a contratação e a efetivação desses trabalhadores, tem muitos deles aqui entre nós até o dia de hoje. Estes indivíduos, gente, têm coragem de concorrer na eleição. E aí, você pegar o jornal do ano passado, o que o meu filho diz do jornal de lá? O seguinte, um absurdo, a sede do sindicato está penhorada e joga isso no ar. Como se a penhora da sede do sindicato fosse fruto de um desmantelo nosso, de um erro nosso. A sede daquela nossa lá, ela foi penhorada para pagamento desse processo do chulé, que eles eram 11 pessoas, aí entraram no processo na justiça, pedindo uma indenização, por dizer que os rodoviários estavam agredindo eles nos terminais, em função de que a gente deu a notícia dessas cooperativas que estavam implantadas no emprego. Aí disse que recebeu uma latinha de cerveja na cabeça, lá no Ticoló, no chulé, né? E disse que a categoria era muito tosca. O processo lá era um advogado jurídico. É uma categoria, chamou mais ou menos assim, uma linguagem chula, um bando de animal, que não tem discernimento, é o que está escrito lá no processo. Não está animal, né? Mas é uma categoria muito tosca, sem um discernimento, e eles estão sofrendo violência na rua em função disso. Recebeu uma latinha de cerveja na cabeça. O infeliz do juiz de primeira instância negou, e o infeliz do juiz de segunda instância deu um dano moral para ele, sentenciou o sindicato a pagar R$5.000 para cada um, era R$55.000 na época. Na época, o sindicato estava falido, foi perto de quando eu assumi, não tinha condição de pagar, a sede foi dada como garantia de pagamento, e nós recorremos na justiça, esse processo está até hoje, a gente recorrendo para tentar anular essa decisão. Provavelmente, não consegui, tentando fazer um acordo para esse processo de pagar parcelado, eles não fizeram, está em fase final. Aí, durante esse tempo, graças a Deus, o sindicato prosperou, temos recursos financeiros, e na hora que tiver que pagar, nós vamos pagar esses infelizes, mas eles não destruíram a categoria. Esse preço aí ficou barato
em razão de que a categoria permaneceu sem cooperativa no meio e sem genérico no meio, que é o preço que nós tivemos que pagar pela luz, certo? Agora, o disparate é você ver um indivíduo desse ter coragem de se apresentar para defender a categoria. Mas na maior cara de pau está aí colocado. Bom, estes processos, no nosso jornalzinho, eu vou colocar número e tudo. Qualquer um de vocês pode ir lá pegar e acessar e ler, e entender a história, tá? Estes, portanto, são os nossos adversários. E o resto? Gente, o resto são inocentes. É pessoa que não tem esclarecimento, que não acompanhou a luta, ele está indo pegando gente desesperadamente aí, a troca de caixa, a pessoa não sabe nem para aceitar. Tem uns aí que são já outros problemas, por exemplo, tem um camarada lá que está na chapa, ele está demitido. Demitido por quê? Está descendo passageiro pela frente. Até um outro caso. Esse é engraçado, né? Tão feio, chega a ser engraçado. Existe um diretor conosco, o apelido dele é Bunda Rachada, era o diretor da Chapalinha. Sendo diretor, foi pego desviando passageiros pela frente. O sindicato falou, vai. Já aquela história que eu disse com vocês. Diretor do sindicato tem que ser honesto. Se veio pra cá para ganhar proteção, esqueça, vai se encerrar como qualquer outro, mas não vamos proteger. Né? Então nós abandonamos ele. Ele não está não, viu, João? Ele não está não. Eu já ia, o irmão ligou para ele. O segurança, eu com certeza não estava no chão. Não é ele não, é o do Ronaldo. Não ligou para ele hoje. Igual ontem eu comparei. Você viu a foto, ele não viu o nome. Porque esse Ronaldo, eu não sei, lá perto de casa, lá tem um Ronaldo, que eu ajudei ele antes, entendeu? Então hoje ele está pagando com o mal. Então deve ser esse Ronaldo que trabalha no TV, que deu problema, lá numa viagem, ele viajou, está entendendo? E não comunicou, disse que tinha colocado outro. Eu fui lá, o Romarinho também foi comigo também para encaminhar lá esse Ronaldo, está entendendo? Aí no dia eu compareci lá, foi ter um problema no mês passado, certo? Eu fui entregar minha carteira para fazer aquele negócio que tem na empresa por causa dos deficientes lá, né? Aquela conta deficiente, eu faço uma parte dessa aí. Tá ligado, né? E eu vi essa parte aí. Quando eu cheguei lá, tinha outro convite para mim comparecer, conversar com o Giga. Tá entendendo? Tá aqui presente no momento. E eu estava sozinho. Aí o que é que eu fiz? Eu fui lá, resolvi o meu problema com o médico e fui lá com o convite. Quando eu cheguei lá, sentei na sala. Né? Se eu entrar sozinho, eu vai entrar sozinho, digo, vou. Eu não tenho medo da coisa, eu estou na casa do Guido. Nisso chegou o Siriato e esse Ronaldo, correto? Aí eu falei assim, ué, Ronaldo, seu negócio matar assim, não, vai alguém aqui pro Siriato vai me contar, você vai me encostar ele mesmo. Aí eu entrei na sala do Giga, né? Entrei na sala do Giga e expliquei que é o problema meu, tá entendendo? O negócio comigo, vai assim, Giga, tu vai atender Siriato, você vai atender Siriato e Ronaldo aí? Ele disse, não, isso porque eu vou te explicar, qual é o risco que tem Siriato com a empresa? Mas eu digo o seguinte, eu vou pegar meu carro, estou com meu carro aqui, né? Vou atravessar até aqui da comissão ao meio do portão e ao outro meio eu fico no meio porque os carros passaram por cima de mim. Se você atender ele. E tchau. Nisso, ele chama a Sandra, diz que eu não vou atender ninguém não, porque eu estou passando mal. Aí a Sandra vai comunicar. Eu saí do corredor e veio no banheiro, né? Podia ter uma situação subida também, né? Fiquei no banheiro e fiquei trancado no banheiro. Aí o que acontece? Aí o filiado saiu com o Ronaldo e falou, ó, vamos deixar para outro dia aí e tal, o nosso Toninho saiu, né? Aí eu dei mais um tempo, tá entendendo? Aí saí nisso daí, aí eu vi saindo, cheguei no meu carro. Mas nisso eu entrei sozinho na sala do Giga, vim para o sindicato com o meu carro, falei para o Jorge, falei para o Balbão e para o Saúl, pessoal, vou para esse livro lá na sala, sozinho, aconteceu isso, não é verdade? Então, deve ser o dono, né? Bom, o futebol também lembrou uma coisa para mim aqui. O vice-presidente da chapa dele foi mandado embora da Milan roubando. Esse caso que eu estava contando, então, o Gibran tinha era também da Rachada, que nós tínhamos abandonado, eles soltaram o jornal na época. Aí diz assim, né? Diretor do sindicato roubando. Verdade, como eu disse para vocês, não só foi um caso não, teve mais de um. Só que todos que foram pegos metidos no rolo, foi para a rua. O sindicato não protegeu, não foi nem defendido. Né? Então, mas me parece que não é o caso, o Gibran me deu informação errada. Mas, gente, quando vocês forem examinar a chapa,
nem todo mundo vai poder saber, mas no setor você vai conhecer quem é. Na grande maioria é formada por pessoas muito problemáticas, que o sindicato retornou uma vez, duas, três. Aí chega no momento que você não tem mais como inventar desculpa, porque quando a gente pega uma pessoa errada, a gente vai lá na empresa, se ele está errado, a gente defende, mas a gente diz, oh, não, esse aqui vai muito bom, você cometeu um erro, vai cometer um erro de novo, vamos dar uma oportunidade, dá chance. Aí o cara erra de novo e fala, não, mas é porque ele esqueceu, mas ele é muito bom mesmo. Aí chega num momento que não dá, aí você não retorna, o cara vira inimigo, é o cara que tem. Mesmo que foi retornado, não está de medo. É um cara bravo, nervoso, não daria para criar para um exemplo disso. Gosta, sai o cobrador dele. O cobrador dele aí não fala assim, agora nós era casa torta. Aí você vai lá, tenta completar o carro, o camarada não quer, aí vira inimigo. Consciência nossa absolutamente tranquila. A gente comete um erro ou outro, da natureza humana pode cometer, mas a nossa essência, o nosso desejo jamais é de abandonar o companheiro, deixar o companheiro bom, pagar um preço errado. Eu sempre digo aos diretores, trabalho certo, porque se um companheiro chegar e me procurar e eu estiver na razão dele, você fizer uma coisa errada, não der a função que for devida, eu vou desautorizar e eu vou corrigir o seu erro. Então a orientação é essa, alguma coisa pode escapar, pode, às vezes o companheiro foi injustiçado lá e não procurou a diretoria, mas se tiver procurado a diretoria, ele pode ter tranquilidade que o sindicato, essa direção, jamais permitiu a um pai de família do bem, correto, pagar um preço que não era dele. Nós podemos pecar por defender quem não merece. Mas pecar por deixar de defender uma pessoa que merece, não tem. Se tiver, é o caso que eu estou dizendo para vocês. Passou lá de longe, não teve conhecimento da diretoria como um todo, porque aí eu não posso dar o meu certificado para toda a ação de todos os companheiros que às vezes não existem. Mas bem, gente, vocês têm já aí informação de poucos quem são os nossos ministros, isso é para o debate do dia a dia, vocês agora são candidatos, serão gestores dessa entidade sindical que eu acredito muito na nossa vitória, mas eu acredito por quê? Eu acredito que nós devemos merecer. Eu acho que a gente merece ganhar a eleição, não é por outra razão não, porque nós trabalhamos bem, se olhar o histórico aí, isso, a maioria dos companheiros estamos fazendo, o companheiro antigo que tinha aí seu 6,50 e que havia perdido, hoje recebe 30% a mais do salário dele. O companheiro que não tinha gratificação de 7 dias, não teve falta, recebe mais, quase um terço do seu salário no final da série. O companheiro da manutenção que tinha só uma folga, tem duas. O companheiro que tinha perdido metade do tipo, tem o tipo de integral com reajuste. Companheiros que trabalhavam 7 horas e 20, trabalham 6 horas corridas. Plano de saúde que era um sonho tão distante, Deus abençoou e trouxe para nós. O plano de saúde, o plano odontológico. Meia viagem que está por hora extra. A meia viagem de hora extra, gente, isso aqui era uma batalha, entendeu? Eu falava assim, meu Deus. Era aluno da saúde. Transformou-se em realidade, é um sonho. Então, é por mérito, é por merecimento que nós devemos ser reconduzidos para a direção do sindicato. Será dever de todos vocês, a maioria dos companheiros que estão aqui, estão na chapa, era para mostrar aqui um vídeo, para os companheiros saberem quem está na chapa. A grande maioria dos que nos procurou e participou das reuniões foram contempladas, grande maioria. Algumas poucas exceções ficaram de fora, ou por documentos, que não trouxe documento lá dentro. Aí quem está melhor indicado para falar sobre isso é o Galvão, a comissão, que eu não participei diretamente desse processo, mas acompanhando. Até a última hora a gente viu alguns nomes que estavam ficando fora, a gente conseguiu colocar. O prazo para ingresso na chapa, ele se expirou ontem. Então tem gente que ontem à tarde do documento, mas já não deu mais tempo, expirou 10 horas da manhã.
Mas a chapa 2, eles não conseguiram pegar nomes suficientes. Saíram pegando gente que não é filiada, gente demitida, gente que está só com 2, 3 meses de fiscalização. Eles têm um monte de irregularidade. E ainda há pouco o filiado chegou e falou, não, preciso conversar com vocês. Tem 5 nomes aí que a gente precisa colocar na chapa. Então, é possível, isso eu vou estudar, é possível que talvez dentro de um acordo a gente ainda possa contemplar um outro que conhece que barrou numa questão de documento, que for pendente aí, e ainda inclua. Mas eu vou pensar com muita cautela, porque a gente precisa respeitar os estatutos, não basta montar da chapa, porque o receio é que faça o acordo, depois não vai lá e eu só farei isso mediante uma segurança de que não haverá problema. Em princípio, é do jeito que está, quem entrou no documento, participou, está contemplado, e a grande maioria dos companheiros. Teve uma colega que agora me procurou ali para ver a situação dela, que ela estava de fora, e a gente não dispensaria nenhuma mulher. Então, como eu disse para vocês, a gente fala de mais mulheres ainda, não conseguimos atingir o fora. E ela foi fora, mas ela não veio, ela está com problema com a filha dela. Doente, não participou, a gente não tem como resolver. Havendo essa possibilidade, a gente vai comunicar aos companheiros para poder correr e ainda trazer esse documento ou quem entrou, a gente indica. A probabilidade é de que não entre mais. Mas você que participou de todas as reuniões que veio, a chance de você ficar na chapa é muito grande, porque você praticamente contemplou todo mundo, quase todo mundo. Então nós falamos um pouco aí do nosso livro, das nossas conquistas. Agora eu queria falar um pouquinho sobre a nossa campanha. Você pode me permitir eu concluir, depois eu abro a palavra para o segundo, ele entrar? À vontade. Eu queria só perguntar, tem 2 companheiros de lá, eu tenho respeito a eles, eles vão apoiar nós. A chapa deles? Aí como é que eu tenho que fazer? A gente vai pedir. Vai fornecer um documento, aí você conversa com ele e ele pede a desistência da chapa. Tá? Isso aí, processa todo mundo que você diz, que é pessoa de boa índole, pessoa boa, mas que você pega no lado dele, faz o que está fazendo, conversa com o companheiro, para não queimar o nome e sair, né? Agora, ele não é um processo não vai, no documento ele pedindo a desistência da chapa. Aí ele correta na forma para você. Gente, sobre a campanha. A campanha é uma parte importante desse processo. Se não fosse importante, quando vem a eleição partidária e as coisas se assemelham, vocês veem aquela quantidade enorme de santinhos jogados na rua, tanto papel na rua, se não tivesse um valor, ninguém fazia aquilo, corria risco de ser preso, corria risco de ter problema, né, com a justiça, para poder fazer aquilo. Aquilo é feito por quê? Porque muitos eleitores são alheios às discussões políticas, discussões políticas fiscais. É um companheiro que não se intera muito, que não está ligado, seja a pessoa comum, seja um trabalhador. Então, essas pessoas costumam aderir a quem está ganhando ou quem está com mais força, porque na sua mente, se não se dá o trabalho de sair fazendo uma investigação de ler, de entender, ele pensa assim, pô, se todo mundo está indo por aqui, que é o melhor caminho, vai junto. É o chamado eleitor Maria vai junto. Então, nós queremos este resultado para nós também, não porque a gente quer que as pessoas não entendam e não nos apoiem pelo merecimento. Ao contrário, a gente gostaria que todo mundo conhecesse a história e se conhecesse, nós tínhamos uma convicção de que nos apoiaria. Mas como tem gente que não conhece, então a parte visual da campanha ajuda essas pessoas a tomarem a decisão por qual chapa apoiar. É por isso que nós produzimos esse material, a famosa carrinha. Eu gostaria de pedir aos companheiros que incentivassem o uso dela no peito e não nos carros. Por
porque no carro provoca uma sujeira, que depois será limpa, né? Os companheiros nossos, trabalhadores, também que sofrem lá dentro para tirar, porque esse material foi proibido de ser colocado no carro. E aí, a gente desrespeita, a empresa à noite fica colocando o camarada lá com a pasta para tirar. E é difícil, é um trabalho sofrido, né? E o carro não vota ninguém, né? Então, se os companheiros colocar no peito, será muito mais forte do que está no carro. Uma orientação para vocês é isso. Tem gente que não vai querer usar, que não gosta de entrar nessa disputa. Tem gente que é muito rabeira ali, não gosta de discutir nem nada. Vamos respeitar a opinião dos companheiros. Pede o voto, não quer usar, deixa, mas não deixa de conversar, de não é o fato de ele não usar a chapinha, que significa que ele não nos apoia, ou que ele seja mal, ou que ele seja bom. Tem gente que costuma andar com a belequinha e acaba o peito do companheiro. E às vezes isso gera um atrito que não é agradável. Então vamos procurar evitar isso, mas buscar convencer todo mundo a usar esse material, porque o uso é importante para nós, né? Provavelmente a gente vai fazer um cartaz, esse facilita. O companheiro pode pôr ali na frente do painel e tirar como não gera essa sujeira e tem esse problema. A gente gostaria de incentivar os companheiros a utilizar também. Aquele da passada? Isso. Só que como é um material caro e muito vulnerável, né? Porque a praguinha ainda fica algum tempo. Já o cartaz todo muito rápido. Então, a gente deve usar mais na reta final. Né? Agora, ajude a usar, porque depois, vocês lembram da pesquisa passada que eles divulgaram? Chapa 2, 70% com sol. Chapa 1. A gente sabia que não era isso. Mas eles geram uma dúvida, e a dúvida para eles é importante. Por quê? Os caras de Belo Horizonte estão jogando dinheiro neles, e o cara manda advogado para cá, manda carro, manda dinheiro. E os caras só apostam que tem chance de ganhar. Então eles falam, olha, nós passamos por um blitz para ganhar. Ah, não ganhamos porque foi roubado, mas dessa vez nós vamos ter cuidado, vamos ser roubados. E o dinheiro continua vindo para sustentar ele. Então é importante isso aí. Um dado muito importante para vocês sobre esse negócio. Olha, o processo eleitoral, ele pode ser resolvido na justiça. Eles divulgaram lá uma vez, uma mentira lá. Ah, na lista de votantes tem até morto. Gente, se tem morto, se tem não fiscalizado, se tem isso ou aquilo, e ele sabe que tem, por que não levar isso para a justiça e anular a eleição ou dar um voto, a voto para quem tem direito? Né? Eles entraram com o processo de justiça. Todas as eleições, eles fazem aquele estardalhaço que entraram. Na última, eles entraram com 5 processos, questionando a legalidade, para dar notícia, para dar fatos políticos. Aí solta no jornal, entrando com processo, não sei o que, não sei o que. Terminada a eleição, eles não compareceram a uma audiência, nenhuma, não foram a nenhuma audiência. O sindicato teve que reproduzir milhares e milhares de documentos, que são as listas, cada lista tem 10 mil nomes, são várias listas, porque cada terminal vai uma lista nos 3 dias seguidos. Só de cheque o sindicato gastou R$7.000. Fora tempo, advogado, levou toda a documentação para a justiça, porque a justiça requisita, dá prazo, 3 dias para apresentar a comprovação do tal, e que junta todo o material dele. Os caras não compareciam a uma audiência. Aí o número dos processos eu vou dar para você, e vou jogar no jornal. Se quem quiser, entra lá no site e vai lá, decisão da juíza. Arquivar a falta de comparecimento e arquivar. Nós pedimos só a litigância de má-fé para a juíza, que é aquela história que entra na justiça para brincar, a juíza pode dar uma litigância de má-fé para pagar uma multa. Só que como os processos estavam distribuídos para juízes diferentes, a juíza falou, ó, eu poderia dar se mais um processo estivesse comigo, mas como é todo juiz, é o meu primeiro processo, eu não tenho como dar litigância de má-fé nesse caso. E eles escaparam ilesos dessa malandragem dele. Então, não compareceram a uma audiência. E por que não compareceram?
Porque se fosse, não teria como provar nenhuma irregularidade. São nomes únicos. Todo mundo está na lista. Você, para votar, tem que assinar do lado do seu nome. E você, na hora de votar, um camarada dele, um meu, e um outro, pega seu documento e confere para ver se você tem direito ao voto. Então, não existe falcatrua. Aí, é conveniente dizer que existe, por quê? Porque ninguém está admitindo que perde, né? Não é assim quando o Vasco ganha no Flamengo, ele é o juiz roubou. Pois não, a reportagem de ontem começou mal, hein? Brincadeira da parte, então, essa é a situação. Eu penso, eu passei aqui informações que devia passar, a outra parte da nossa reunião seria dizer os companheiros que estão na chapa, né? Essa eu acho que não vai dar para fazer, porque o aparelho para a gente abrir essa porta aqui, não vai achar. Mas a gente vai rodar um jornalzinho que você vai identificar a sua foto lá, né? Quem tiver dúvida se está contemplado ou não, também pode se dirigir à comissão e tirar essa dúvida, se ficou e por que razão ficou de fora, tá? E os que eventualmente ficaram de fora, mais uma vez eu reitero o pedido de apoio para a nossa chapa. Vários companheiros que estão entrando na chapa hoje tentaram entrar na chapa já há 2, 3 eleições atrás, não conseguiu entrar nenhuma por uma razão, não entrou na outra, e veio entrar agora. Posso citar o caso do Laércio, que é um companheiro de guerra, nosso parceiro lá da época de batalha dura lá na planeta, né, do estilingue e tudo. Sempre, levanta a mão do pessoal se conhecer aí. Na época sempre desejou estar conosco e não tinha entrado ainda no chapa, não é? Vamos pegar o carro do Jabuti também, que ficou de fora. Não esquece do Jabuti, o carro tem na madeira. Infelizmente, provavelmente não deu para todo mundo entrar. Ficaram um pouquinho de fora. Se você ficou de fora, permaneça firme com o lado que é correto, acredite. Permaneça firme, continue ajudando a Antônio Brito, está lá no show. Não chame Jabuti de Jabuti. Antônio Brito. Então, tem vários, né? O Mário veio agora com a gente. Paga, é meu padre. Eu estava falando um cara que ficar 2, 3 eleições pensando em entrar e que agora teve a oportunidade, né? Que puderam vir. Então, caso você não esteja ainda, lembre-se, se programe para vir para próximo. O que nós queremos de você nesse período? Esteja próximo da seleção, participe da luta, ajude no investimento da categoria, de greve, de campanha, seja um companheiro amistoso com os outros, amigo, seja correto, seja um trabalhador de lei, aqui é o seu lugar. Se não for agora, será na próxima eleição. Certo? Acho que era isso que eu tinha para dizer. Alguma pergunta, gente? Alguma? Quero saber, senhor, você falou sobre o apoio de Belo Horizonte, que meu filho sempre recebeu. O sindicato rodoviário de oposição de Belo Horizonte, como é que é esse? É importante vocês entenderem o seguinte. O movimento sindical, ele é dividido. É muito dividido. Da onde surge, qual é a origem da divisão do movimento sindical? O movimento sindical, na época da ditadura militar, era tutelado pelo Estado. O Estado, nomeado os interventores do movimento sindical, era o governo que dizia quem estaria comandando o sindicato e tocando o destino da categoria. Certo? Até 1983, as entidades sindicais não tinham sindicatos combativos de luta, era tudo um movimento representante da ditadura militar. Isso é uma herança de quando? Da era Vargas, da ditadura Vargas. Eu já estou tentando botar muita voz, você está tendo um pouco de barulho, vou tentar encerrar a reunião e
pediu para o companheiro para não fazer o barulho, para poder falar. Então, essa herança da época de Vargas durou até 1983. Em 1983 surgiu um movimento sindical, que criou a CUT, e que em 85 criou o PT. Era o surgimento de uma luta do movimento sindical que não se identificava com a representação do Tiago. A gente está barulho na frente. Então, como os sindicatos fingiam que representavam os trabalhadores, fazendo de conta que representavam os trabalhadores viviam, né, debaixo da tutela do empresariado. No nosso caso, por exemplo, quem que tocava o sindicato era Iaquim. Quem era Iaquim? Um famoso celeiro. Você ia reclamar lá na empresa, ligava para a empresa, quando chegava de volta, estava demitido. Hoje, ironia do destino, já foi que o mundo afora aí, agora virou dono da cooperativa alternativa. É o presidente da cooperativa alternativa. Então ele é assim, ele dirigente do sindicato. Bom, este movimento sindical, fruto da ditadura militar, tinha toda uma lei para favorecer ele. Se o sindicato não presta, as pessoas não se filiam ao sindicato. Então o governo tinha uma lei que era a imposto sindical. Desconta um dia de serviço por ano de cada trabalhador e dá para o sindicato. Se ninguém quiser se filiar, o sindicato tem dinheiro para continuar tocando a vida e tal. E tem sindicatos que são muito grandes. Se você pegar, por exemplo, sindicatos comerciais, 50 mil pessoas na base, um dia de serviço, 50 mil dias de serviço, dá para o sindicato, né, viver numa boa, sem nenhum shopping. Aí eles não querem nem saber de shopping. Eu quero dizer, não, obrigado, companheiro. Pega o negócio de shopping. Por quê? Para não ter nem eleição para disputar isso. Né? Estes sindicatos existiam generalizadamente. Em 83, o movimento da CUT surgiu para ganhar. Quando foi para ganhar o movimento sindical, teve uma discussão. Como é que nós vamos ganhar se o estatuto se favorece, não tem como? E aí vamos ganhar por dentro, vamos ganhar por fora. Eles construíram uma estratégia, foram para a luta, foi para a batalha, e em algumas situações, os dirigentes sindicais legítimos defensores trabalhadores fizeram greve, mesmo sem estar dentro do sindicato. E aí conseguiram tomar algumas entidades sindicais. Foi o caso nosso, né, que acabou vindo a partir de 85, abril de 85, o sindicato dos famosos trabalhadores. Até então pertencia ao patronato. Bom, gente, é evidente que os sindicatos oficiais interessam aos empresários. E eles têm as federações e confederações que têm dinheiro a rodo, muito dinheiro. E os caras vivem em viagens internacionais e palácios são milionários. Nós só estamos no jornal no passado mostrando que alguns anos que saiu na Veja a farra desses caras que tem no movimento sindical. Aí fala, movimento sindical, as pessoas já pensam que é todo mundo. Mas não é um movimento sindical legítimo do trabalhador, é os bandidos que usam terno e gravata, que nunca pegaram no batente, e que estão lá por conta dessa legislação existente. No início do governo Lula, houve um desejo da CUT e nós trabalhamos para fazer a alteração da legislação sindical para acabar com o princípio da unicidade sindical e introduzir a pluralidade sindical para que, naquelas situações onde houver sindicato que não faz a luta do trabalhador, pudesse ser constituído um novo sindicato e aí ele arregimentaria a gente para a sua base e faria as negociações. Eles conseguiram barrar essa mudança na legislação e aí existe um enfrentamento, porque nós queremos acabar com o imposto sindical. Para a gente conseguir acabar com o imposto sindical, acaba com a fonte de financiamento deles, com a mamata deles. Aí já não tem dinheiro para sustentar a mordomia deles, eles terão que ter sócio. Aí para ter sócio é mais difícil. Então nós defendemos o fim do imposto sindical e da unicidade sindical, que é o quê?
só pode existir um único sindicato em cada base territorial. Nós defendemos que pode ter até mais que um, ou, do contrário, a proposta que foi enviada previa o quê? O sindicato poderia ser único na base. Só que ele teria que ter um estatuto como o nosso, um estatuto democrático. Se o trabalhador pudesse ter eleição pela maioria, não tem como disputar por isso internamente. É o caso de Goiânia, são um bando de ser vergonha, estão lá há mais de 30 anos e não saem, não foi. Federação de Goiânia. Hã? Federação, o sindicato Goiânia. Não, o sindicato teve uma pequena mudança lá, mas voltou tudo que era. O partido não conseguiu operar o sindicato. Aí, só concluindo aqui o raciocínio, para poder responder a pergunta do colega, existe esse enfrentamento entre os campofutistas e esses movimentos sindicais agregados nas outras centrais, CGT, CGTB, Força Sindical, né? E, atrelado a isso, tem um movimento partidário. A parte que nós criamos no PT naquela época, eles criaram outros partidos, PSTU, Calma Operária e por aí vai. E dentro do PT também surgiu uma dissidência que foi o Luiz Helena e o PSOL, que acabou fundando o PSOL. Este povo, eles almejam ganhar entidades sindicais como a nossa, para poder fazer luta política, para poder fazer enfrentamento político. Eles querem isso, certo? Por essa razão, é que financia. Então, esse povo de Goiânia, que é o tal do Milton, está ligado ao pessoal da Federação e da Confederação, né? Fizeram uma luta lá de faz de conta com os empresários para ter reajuste lá na tarifa e levaram uma porrada na justiça. Também nós vamos estar divulgando isso, porque querem dar palpite aqui na nossa luta. Vamos ver se são capazes de fazer algo melhor que nós. Olha a situação dos trabalhadores de Belo Horizonte, é melhor que a nossa? A de Goiânia. A de Goiânia, né? Nós vamos mostrar essas coisas. Então, a razão do financiamento de Belo Horizonte aqui é que é um sindicato que não é do nosso campo e que tem trabalhadores lá que tentam tomar o sindicato que nós já ajudamos, né? Nós já apoiamos a luta deles. São Paulo, nós já ajudamos oposição a São Paulo. Por quê? Vocês estão assistindo pela televisão a quadrilha, a quantidade que era o sindicato de São Paulo? Sindicato crime, né? Houve sindicato crime, vou chamar de sindicato crime, afetou a nós aqui. Porque para sindicato crime, nós somos sindicato. Fica parecendo que a gente é bandido também. 11 pessoas assassinadas lá dentro. Vários desaparecidos. Todos eles cobrem um rolo a mais. A última coisa, para poder a gente encerrar, para vocês virem almoçar, né? Sobre a regulamentação da posição do motorista. Eu tinha falado daquela história do cobrador. Toda eleição tem história do cobrador, demissão e tal. E toda eleição tem a história da regulamentação da posição do motorista. A regulamentação da posição do motorista é um desejo nosso. Nós já fizemos várias batalhas, já fizemos caminhadas, já fizemos carreadas no Congresso Nacional. Teve uma época que nós achamos que ia conseguir e depois desengolou, não conseguiu. Mas é desejo nosso. Mas para fazer o quê? Para estipular uma jornada de trabalho máximo, a nossa vez, 6 horas corridas, que graças a Deus é o que nós já temos. Em todos os estados, 7 intervalo, tem 40, há uma diversidade aí. E no caso do interestadual, aí a jornada é aquela loucura de música, coisa da mulher, né? Ultrapassa 10 horas de trabalho. Então nós desejamos 6 horas, a aposentadoria de 25 anos, a extinção da insalubridade, para quem trabalha no carro, no motor dianteiro. Então vamos fazer. Bom, mas no Congresso Nacional você tem trabalhador e você tem empresário. O que serve a mim, não serve a ele. Existe essa briga, né? Há situações em que essa briga ela não tem muito significado. Por exemplo, regulamentou a questão dos estetistas. O esteticista briga com quem? Quem é o patrão dele? Quem tem? Então,
chega lá, faz uma coisa e bota para dizer que o Congresso trabalhou muito. Ah, o Congresso votou não sei quantas vezes. Aprovou a posição do Ministério. Mas, regulamentou a profissão dos motoboys. Motoboy não presta bem, motoboy não presta serviço para ninguém. Cabeleireiro também. Cabeleireiro. Tá? Agora, quando diz respeito a uma categoria que tem um interesse econômico mais forte, como é o caso do rodoviário, e quem nós rivalizamos com quem ganha muito dinheiro transportando passageiros no Brasil inteiro. Então existe, um interesse, tem uma bancada forte lá dentro. Aí esse projeto que ele disse que caminhou agora, teve um seminário de não sei o quê, e botou no Senado. Quem estava encaminhando, Clésio de Andrade. Quem é Clésio de Andrade? É o cara da Federação do Sistema S, da parte de transporte. O Sistema S é Senai e tal. Ele é o chefão do Senai. É um mega empresário, né, que dirige o PET, que é a parte de transporte brasileiro, que virou senador. Infelizmente, os empresários cuidam de mandar o deles para lá. Nós, trabalhadores, mandamos um ou outro, uma galinha pirada, e fica querendo que eles façam um milagre lá. Como é tudo no voto, não se resolve, né? Não. O projeto que está lá, de discussão, que deu um avanço lá, ele só prejudica os trabalhadores. Por quê? Porque está prevendo lá o fatiamento do intervalo de repouso pela lei, um trabalhador, na hora que ele para o serviço, ele começar novamente a trabalhar, tem que ter no mínimo 11 horas para repouso, para descansar. Né? Como eles, nessas viagens de caminhão, tudo, eles não respeitam isso, aí estão criando a regulamentação permitindo que o intervalo seria menor que 11 horas. O que, ao invés de ajudar, só prejudica o trabalhador, porque o descanso dele é fatiado. Então, para simplificar para vocês, eu espero pegar mais detalhes e pôr no jornal, e a partir de hoje eu oriento a vocês, dá uma lida direitinho no jornal, porque no jornal eu procuro passar informação para poder ampliar, né? Então lembro vocês entender. Eu espero passar isso com mais detalhes, para que vocês façam um debate. Mas em resumo, essa história da regulamentação da profissão é só encher linguiça. Vamos pegar da primeira eleição até de hoje uma historinha mesmo. Se aprovamos, se não sei o quê. Ok? Mais alguma dúvida? O jornal da oposição achou que foi muito jornalzinho. O que é que, para quem conhece falar do jornal, é o nosso dinheiro. Ele pagaria as contas, justificar, o resto do dinheiro poderia passar para apoio para o desenvolvimento social, né? Isso, dedicar o dinheiro nosso, justificar, que já está em caixa, para apoiar isso. Mas nós trabalhamos já putou. Na outra pergunta que com você. O nosso material de campanha, a gente tem que ter Não, vamos já pegou a agenda para chegar. Entendi. Até aqui, já está na sua então a gente já pode descobrir hoje aqui E o restante do material, gente, o que acontece? Quem financia a nossa luta são as entidades sindicais. Né? Nós ainda não recebemos as coisas porque nós não tínhamos montado a chapa ainda, não enviamos os pedidos para a chapa. Então, a partir de hoje, a gente vai correndo atrás de bancários, DAI, do movimento sindical ligado a nós, e então a gente vai poder produzir algum material. E também até para uma próxima reunião que a gente tiver que fazer até mais tarde, ter no mínimo um conjunto de mortadela aqui para a gente Olha aí, Raimundo, o que é que eu falei para você? Ele ia ser diferente? Nós vamos comprar uma ambulância e dar para a chapa 2, porque só fala naquela ambulância, João. Eu contei a história da ambulância. Eu vai dar um para ele. Ele só fala na ambulância. Trocar um plano de saúde pela ambulância. Um plano de saúde pela ambulância. João, você não tem, seria mais fácil, que às vezes o jornal demora, para a gente ter um acompanhamento melhor,
um site para a gente acompanhar o perfil do sindicato, quem está acompanhando diariamente? Seria isso? Seria ótimo. Onde eu vou fazer um site. Até que eu falei, eu vou fazer um site, né? Se quiser usar,